A todos, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de Êxodo 33. Vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 23. Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao 23, nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os versículos pares, eu peço à igreja que leiam todos juntos os versículos ímpares, por favor. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Ti mais uma vez para não só agradecer a Deus pela oportunidade de estar na Tua casa, mas também pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Pedimos a Ti, a Deus, que venha iluminar a nossa mente, direcionar os nossos pensamentos, toda a nossa conversa esta manhã, para que a Tua vontade, a Deus, a Tua palavra, seja compreendida por cada um de nós, e saímos da Tua casa esta noite edificados, fortalecidos pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, gostaria de pedir a ajuda de vocês para saber quantos de vocês conhecem a Deus. Levante a mão se você afirma que você conhece a Deus. Conhece? Tem alguém que levantou a mão já lá no fundo? Mais alguém? Conhece? Mais alguém conhece a Deus? Mais um? Mais alguém? Pode dizer que conhece a Deus? Essa mão está no meio do caminho, levantada. Aqui mais um. Mais alguém? Conhecem? Sim? Se eu disser para vocês que levantaram a mão que é impossível de se conhecer a Deus, o que é que você fala sobre isso? Que eu estou ficando maluco? Ou que você conhece? O que é que você pensa sobre isso? Você conhece, certo? Mas a minha questão é, o quanto você conhece? Até onde você conhece sobre Deus? A palavra do Senhor, ela nos ensina que é necessário você conhecer para você ser salvo. Para você poder responder sobre quem é Deus, sobre o que Ele fez. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor, ela nos mostra
que é impossível conhecer a Deus. Quando nós estamos aqui, então, nos reunindo para estudar e falar sobre teologia, né? Desde o início da nossa revista, nós estamos falando sobre isso, né? Você faz teologia como? No dia a dia, você aprende a palavra de Deus e você vive ela em todos os dias, em todos os seus momentos da rotina da semana. Então você está vivendo aquilo que o Senhor está te ensinando em todos os instantes. Mas o que nós precisamos lembrar é que toda a teologia que nós fazemos, por mais complexa, mais profunda que você então possa realizar, ela ainda é limitada. Na semana passada nós falamos aqui sobre um dos temas nos quais nós achávamos que era difícil de nós entendermos, né? E explicar para as crianças. Alguém se lembra qual foi? Qual? Trindade. E daí também falamos sobre predestinação, né? E aí eu falei, bom, então vamos falar sobre predestinação na quarta-feira. Quem veio na quarta-feira? Levante a mão. 1, 2, 3, 4. Quem conseguiu vir na quarta-feira, ouviu sobre predestinação. Encerramos com a seguinte pergunta: como é que explica a predestinação para as crianças? Chegamos a um consenso, né? Conseguimos criar uma explicação de predestinação para as crianças. É algo simples de você pensar? Não, é complexo, né? Mas nós definimos ali, por aquilo que a palavra do Senhor nos explica. Mas ainda assim, fazendo toda esta teologia, nós podemos dizer então que ela é limitada. Porque você tem então, a partir das Escrituras, a verdade de que Deus então mostra para nós algo através da nossa própria linguagem. Ele fala conosco a forma como nós podemos entender. O Senhor então mostra quem Ele é através das Escrituras, mas a própria palavra nos mostra em alguns momentos os servos de Deus revelando a dificuldade em se aprofundar ainda mais no conhecimento sobre o Senhor. Alguém pode ler para nós, por favor? Jó capítulo 36, versículo 26. Outra pessoa lê para nós Salmo 89, versículo 6. E outra pessoa, Isaías 40, do 15 ao 18. Isso, então Jó e os seus amigos estão ali naquela discussão sobre o problema de Jó, sobre aquilo que ele está vivendo, todo o sofrimento. E um instante, então, no meio de toda essa conversa, eles chegam a essa conclusão: Deus, Ele é grande demais. Ele é impossível de ser compreendido. Da mesma forma, nós vemos então o salmista falar sobre a comparação que nós poderíamos pensar em fazer sobre Deus. Alguém pode ler para nós? Salmo 89, 6. Se você fosse pensar, então, vamos tentar imaginar como é Deus, vamos pegar os seres celestiais, algum tipo de referência para falar quem é Deus, como Ele é. Mesmo assim, você vê então as Escrituras mostrarem, não tem algo que você possa utilizar então para comparar e dizer, não, Deus Ele é desta forma, eu posso definir Deus perfeita e completamente. A palavra nos mostra, Ele é grande, é impossível de você compreender Ele na sua totalidade. Há um conhecimento que está além das nossas capacidades. Isaías 40, versículo 15 ao 18, que ele diz: Isso mostra para nós, então, se você for olhar Deus em relação a tudo que foi criado,
Você observa então que tudo vira nada perto da grandeza de Deus, né? É pó perto de Deus, tudo aquilo que existe, né? Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos lembra que o Deus que nós conhecemos, ele é tão grande que é impossível de você então definir hoje que você o conhece completamente. Nós vemos alguns teólogos ao longo da história tentarem definir este entendimento, e nós vemos o próprio Lutero falar então que o Deus que nós conhecemos é um Deus que é oculto, mas que também se revela. Porque veja só, você conhece sobre Deus, alguns irmãos levantaram a mão para falar que conhecem, e realmente conhecem. Mas apesar de você conhecer a Deus, de você dizer que você entende sobre a verdade do Senhor, ainda há algo oculto sobre Deus que você não consegue definir. Porque está além daquilo que Ele mesmo revelou. Ou seja, você só conhece aquilo que Deus deixou para você nas Escrituras. E além disso, como é que você consegue então chegar neste conhecimento sobre Deus além das Escrituras? Não é possível. Então nós vemos que há um conhecimento sobre Deus que vai além das nossas capacidades, que nós não vamos alcançar. Existe uma questão, um problema quando nós pensamos sobre isso. Porque então você entende que Deus mostra para nós a sua verdade, mostra quem Ele é pelas Escrituras. E o que é que nós começamos a fazer em determinados momentos ou sobre determinados assuntos? É questionamentos. Nós fazemos alguns questionamentos e queremos encontrar a resposta desses questionamentos. E se não está nas Escrituras, onde é que você vai buscar essa resposta? Vamos ver um questionamento que nós fazemos, né, que podemos falar que são especulações. Falamos aqui na quarta-feira sobre a doutrina da predestinação. Qual é a maior dúvida que nós temos sobre a doutrina da predestinação? Quem vai ser salvo, quem não vai? Por que que Deus escolheu este e não escolheu aquele? Aí você pode entrar nessa especulação, você pode começar a tentar descobrir, a tentar então criar uma linha de raciocínio para você falar, não, Deus escolheu este aqui, ou este aqui, neste momento, desta forma. Você pode tentar criar uma linha de raciocínio para você de algo que não está explícito com toda a clareza, porque este ou porque aquele, a não ser Romanos 9, que nós lemos aqui, Romanos 9 e 10, sobre a soberania de Deus. As especulações nos fazem então procurar respostas que não existem. Nos fazem tentar desvendar mistérios que Deus não revelou para nós. E o que é que nós vamos concluir com isso? Nós vamos começar a criar coisas que não é para nós sabermos. Então você vai se perder no caminho da especulação para você tentar então explicar aquilo que nunca foi revelado. Por isso nós então vemos a linha de raciocínio de Lutero, quando ele fala então que o Deus que nós conhecemos é um Deus oculto, mas que também foi revelado. Porque mesmo você conhecendo, mesmo você sabendo muito sobre Deus, mesmo você tendo uma profundidade nas Escrituras, você ainda não conhece tudo. A essência de Deus, da forma completa, de forma plena, você não conhece. Porque aquilo que você conhece, então, é aquilo que o Senhor revelou para nós. Alguém pode ler para nós, por favor, Jó capítulo 11, versículo 7. Isso, então em meio às discussões, Jó, mais uma vez, quem é capaz então de conhecer tudo? Até onde você consegue ir? Até onde os seus pensamentos podem penetrar para você entender quem realmente Deus é? Você entende quem Deus é a partir daquilo que Ele mesmo revelou para nós. E nós já conversamos aqui algumas lições antes
sobre as formas como Deus se revela a nós. E falamos então sobre a própria criação. A criação revela quem é Deus, porém de forma limitada, né? Nós comentamos sobre isso pelo texto que nós vemos de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo, então, ele começa a falar sobre aqueles que rejeitaram a verdade sobre Deus, a verdade que eles podem, então, encontrar na própria criação. E a criação, então, ela revela a verdade. Ela revela que existe um Deus todo-poderoso. Mas ela não mostra, então, que este Deus é o Deus, então, que nos salva. É o Deus que nos perdoa. É o Deus que se relaciona conosco. Ela apenas traz este pano de fundo para todas as pessoas, ou seja, de forma geral, que Ele existe. Apesar de nós, então, entendermos que o conhecimento de Deus ele é infinito, ou seja, você não vai alcançar tudo, o próprio Deus, então, ele se revela a nós de algumas maneiras, né? Então, por que é que a criação, para nós hoje, ela não revela tudo? Por que não podemos entender tudo, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Não podemos, então, compreender toda a grandeza de Deus, a existência desse Deus, falar sobre Ele. Pela criação, nós estamos, então, afetados, aí, corrompidos pela queda, né? A partir, então, de Gênesis 3, que nós sempre comentamos aqui, nós agora não conseguimos esse relacionamento com Deus de forma clara mais. Mas a criação, ela traz para nós esta possibilidade. Mas aí o Senhor, então, aprova uma maneira de revelar ainda mais para aqueles que são os seus. Ou seja, pela palavra de Deus, eu e você conseguimos entender quem é este Deus que se relaciona conosco. Você vê então o próprio Moisés, no texto de Êxodo, que nós fizemos leitura no início, ele fala sobre a presença de Deus. Você observa então ali o momento onde ele entende que Deus estará com ele, que ele vai se relacionar com Deus, que ele estará sendo cuidado pelo Senhor, mas ainda assim, aquilo é limitado, o conhecimento de quem é Deus é limitado. Ele não consegue ver a glória do Senhor por causa da sua condição, ele não consegue estar na presença de Deus de forma plena pela sua própria condição. Então o que nós conhecemos de Deus é aquilo então que Ele mesmo revela a nós. Alguém lê para nós o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, por favor? Isso, então nós vemos a própria palavra nos mostrar. Existem mistérios que você e eu não sabemos e que não vamos saber. Estão encobertas para nós. Mas o que é para você saber, o que é que você pode conhecer sobre Deus, nós temos então revelado. Está tudo escrito para você conhecer sobre este plano redentor, sobre o caráter desse Deus bondoso. Ele está mostrando para nós. Ainda assim, é limitado. A revelação que o Senhor traz para nós sobre si mesmo, ela é limitada. Você pode ver então que Deus, Ele se revela a nós na nossa linguagem, como nós falamos aqui. E isso torna a revelação de Deus limitada. Aquilo que nós temos capacidade de compreender. Há um limite, então, para você poder entender. Deus compreende isso e Ele revela a nós de forma fácil para você poder entender apenas aquilo que é, então, necessário. Poderíamos, então, receber e falar assim, bom, existem pessoas que estão recebendo novas revelações, estão ouvindo coisas diferentes por aí. Existem, então, linguagens de anjos que as pessoas estão falando com Deus. Olha tudo isso e olha para as Escrituras, a forma como é que Deus trabalhou ao longo de toda a história.
As pessoas querem então inserir algo mais num relacionamento com Deus, sendo que isso não está nas Escrituras. Como se precisassem de complementação para aquilo que Deus já deixou para nós, para entender quem Ele é. Então nós começam aquelas especulações que eu falei, vamos criar um meio de falar com Deus diferente. Vamos criar um meio de entender mais sobre Deus, porque isso que Ele deixou para nós não é suficiente. E aí você começa a perceber que o que essas pessoas estão tentando entender é quem realmente é esse Deus, o que mais nós podemos saber sobre esse Deus. Porque o que Ele deixou para nós é limitado. E realmente o é limitado. Mas o único caminho que Deus deixou para nós conhecermos a Ele é a Sua palavra. Não existe outra forma de você ouvir a voz de Deus, de você receber a direção de Deus, se não for pelas Escrituras. Você vê então que isso é necessário para nós, até que o Senhor então ao longo de toda a palavra, Ele vem usar imagens que eu e você somos capazes de entender para falar sobre Ele mesmo. Ele usa o nosso entendimento para nós podermos então saber quem Ele é ou entender o que Ele está falando sobre as suas próprias ações. Alguém pode ler para nós, por favor, o texto do Salmo 18, versículo 15, e outra pessoa lê Números 11, 1. Vejam só, o texto traz para nós narinas, não é? Quando você vê a palavra do Senhor falar sobre Deus, Deus é Espírito, que você encontra no Evangelho de João. E por que então ele fala sobre narinas? Para nós podermos entender. Ele usa então esta linguagem para facilitar a nossa mente limitada de entender. Então ele se revela de forma que eu e você somos capazes de compreender o que ele está falando. O texto de Números 11, 1, o que ele diz? Deixa eu olhar aqui de novo, só um pouquinho. Isso aqui, o início, né? O início ele vem falar então sobre os ouvidos, né? Ouvidos do Senhor. Deus não possui ouvidos, né? Deus é Espírito, como nós vemos a palavra nos mostrar. Mas é para você entender de forma clara como é que Ele está se comportando, como é que Ele se relaciona com o seu povo. Para você poder começar a entender, não que você vai agora a partir destas imagens, né, que são atribuídas a Deus, você vai começar a formar então quem é Deus. Não, é apenas para você entender o que Ele está fazendo. Para você entender de forma clara como é que Ele está agindo naquela hora. O texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 32. Alguém lê para nós, por favor? Isso, vejam só então, nós vemos algumas figuras humanas sendo aplicadas para Deus, para nós entendermos o que Ele está fazendo. Existem algumas expressões de sentimentos, de ações humanas, que são atribuídas também a Deus para que você possa entender. O texto nos mostra um relacionamento onde nós chamamos Deus de Pai. Há uma figura trazida aqui para que você possa então entender, você começa a entender com um pouco mais de clareza o que está acontecendo, qual é o tipo de relacionamento. Então as Escrituras, elas são reveladas a nós
de forma que nós somos capazes de entender. Ou seja, existem expressões que você então entende, existem sentimentos que você entende. Você vai ver no Novo Testamento falar que o Espírito Santo ele se entristece quando nós falhamos. Ou seja, para você poder entender quem é este Deus que nos criou, que nós servimos, o que a criação não é capaz de fazer, porque ela pode mostrar a grandeza de Deus, né? Você observa aí agora toda a criação, todo o poder que existe por trás de tudo aquilo que foi criado, mas ela não explica quem é este Deus e como ele se relaciona com você. Mas com a revelação especial das Escrituras, você começa então a entender cada vez de forma mais clara quem é este que nós podemos então clamar, que nós podemos servir. Mas ainda assim, isso aqui é limitado. João Calvino vem dizer então que a forma do Senhor se revelar a nós, ela pode ser comparada com a maneira com a qual nós falamos com as crianças. Você vai falar com uma criança, às vezes você não vai usar palavras complexas, né? Você sabe que ela não vai entender. Então ele fala do balbuciar. Você fala algumas palavrinhas, você às vezes muda o jeito de falar, né? Você faz algum gesto, você aponta, você está mostrando ali para aquela criança entender a sua comunicação naquela hora, para que ela possa responder a você. Quando nós vemos o Senhor então se revelar a nós, Ele está fazendo isso. Nós temos uma limitação e o Senhor então Ele mostra para nós, direciona, ensina, olha, é assim que eu cuido, é assim que eu faço, é assim que eu julgo através das Escrituras. E aí você começa a entender o quanto que isto é insuficiente para você entender a infinitude de Deus, ou seja, toda a essência desse Deus poderoso. Mas o que é necessário você saber está revelado para que você possa viver com Ele, para que você possa obter o perdão de Deus, para que você possa servir a Ele, para que você possa honrar a Ele em todos os momentos. Porque você poderia então chegar ao instante de então dizer, já que o pastor está falando que a Bíblia ela não é completa para me mostrar quem é Deus, então eu não preciso ler mais, porque ela é falha, né? Porque ela não fala tudo sobre Deus. Então ela se tornou irrelevante para mim, eu não preciso mais. Você pode chegar a essa linha de raciocínio se você então entender que o que está aqui não foi inspirado por Deus para divulgar, revelar a você tudo aquilo que você precisa saber. Porque você quer saber mais, porque você quer estar além. Então você vai buscar outras fontes, você vai procurar outras pessoas, você vai procurar outros meios de saber quem é Deus. E aí você vai encontrar então todos os erros que as pessoas então inserem por aí nos seus relacionamentos com Deus, quando elas tentam então servir ao Senhor sem olhar para a própria palavra do Senhor. Nós comentamos aqui, né, logo no início, a Luísa trouxe para nós, um dos temas complexos de nós entendermos é a doutrina da Trindade. Falamos aqui então já sobre predestinação e nós podemos então olhar para a doutrina da Trindade e lembrar o quanto ela é difícil de ser entendida. Porque o que é que a doutrina da Trindade te ensina? Você pode lembrar para mim, por favor? O que é a doutrina da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então vamos tentar ir um pouco além disso, né? Essas três questões, né, que você encontra nas Escrituras, do Pai, existe a referência em vários lugares da palavra onde você encontra o direcionamento para o Pai, Deus Pai. Você encontra referências onde você vê a própria palavra falar sobre o Deus Filho.
você encontra referências na palavra para falar sobre o Deus Espírito Santo. Então nós todos entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo existem. Mas você poderia então começar a se questionar, ou alguém vem perguntar para você e fala assim: então, em alguns momentos, o Pai estava agindo. Outros momentos, o Filho começou a agir. Em outros momentos, o Espírito Santo surgiu para agir. E eu posso trazer uma linha de raciocínio lógica para você poder justificar o seu pensamento. No Antigo Testamento, você vê a imagem do Filho sendo dito: o Filho de Deus, Jesus, está aqui conosco? Não, você poderia dizer então só o Pai estava lá. Você pega o Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, e você começa a dizer então, bom, aqui o Filho começa a agir. E aí você para no momento então que o Filho ascende aos céus, Atos capítulo 1, e a partir de Atos capítulo 2, quem desce? O Espírito. Então a partir daquele momento você começa então o ministério do Espírito Santo. Posso falar que a Trindade funciona assim? Ou ainda mais, que o Pai agiu de uma forma no Antigo Testamento, separado do Filho, e depois nós vemos o Filho agir separado do Espírito, porque cada um é um. Podemos dizer isso ou não? Os três são um só. Complique. Uhum. Uhum. Sim, pode trazer essa bagunça aí, né? Mas e aí, né? Como é que a gente soluciona esse problema? Você acredita em um Deus ou em três? Um só? Então isso quer dizer que o Pai, Filho e o Espírito Santo têm a mesma? Desculpa, não entendi. Essência. Joia, mesma essência. Então as três pessoas, elas estão presentes no Antigo Testamento? Aonde? Eu ouvi desde a criação você já observa isso, né? Você encontra essa referência novamente depois no início do Evangelho de João, falando sobre o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Ele está falando sobre o momento da criação, né? Você encontra lá o Espírito pairava sobre as águas. Então não existe um momento onde você então encontra a Trindade se separando. Não, Trindade agindo em todos os momentos. Em alguns você encontra a ênfase em uma ou outra pessoa pelas Escrituras, né? Mas você não separa a Trindade. Então quando você começa a pensar sobre isso, você pode tentar explicar para uma criança isso. Olha como é fácil você chegar para a criança e explicar uma doutrina como essa, né? Se nós já temos dificuldade de definir, para você chegar para uma criança, aquilo que eu falei na quarta-feira, vai ser necessário você tornar isso simples, de tal forma que você não perca a essência do ensino, para que você possa então transmitir a ela essa verdade. Mas você precisa entender isso de forma complexa ou no seu limite, para que você possa simplificar isso e você possa então explicar para uma criança. E aí qualquer pessoa vai conseguir entender a existência então da Trindade. Pode falar, Juliano. Sim. Certo. Nós temos que pensar aí. Quem é que direcionou Jesus ao longo de todo o ministério dele? Quem é que guiava ele em todos os momentos?
a quem ele clamava a todos os momentos. Né? Isso não faz com que ele deixe de ser parte da Trindade, que o Pai esteja com ele, que o Espírito Santo esteja guiando ele. Então, quando Jesus morre na cruz, ele deixa de ser Deus? Então ele não deixa de ser Trindade, parte da Trindade. E no meu ver, não tem como você separar isso em algum instante. Porque ele vence a morte, inclusive no instante em que nós vemos a Escritura mostrar, pelo fato de ele ser Deus. E não ter falhas, e não ter pecado algum, e pelo seu poder ele consegue vencer. Então eu não vejo essa divisão em momento algum, porque ele não deixou de ser Deus, mesmo no momento então que ele passou pela morte. Né? Então nós observamos aí esta complexidade de você pensar em coisas assim. Né? Tiago, quer acrescentar? Desamparaste. Sim. 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 Deixou. Essa expressão, né, complementa aí, do sofrimento. Obrigado, Tiago, muito bom. Mas em momento algum, você pode dizer então que deixou. Porque desde sempre, né, você começa a observar isso, né, dessa existência da Trindade desde sempre, que é Deus, né, e permanece para todo sempre. Né? Mas se nós formos olhar então a Trindade de uma forma simples, como é que você explicaria isso para uma criança? Consegue me ajudar? Estou recorrendo a todos os teólogos de plantão aqui, porque quem está fazendo teologia somos todos nós. Como é que você explicaria para uma criança isso? Alguém? Arrisca? Sim. Sim. Certo. Sim. 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 Existem algumas
algumas pessoas, né, que tentam usar analogias para explicar a Trindade. Qual é a mais conhecida? A comparação mais conhecida que às vezes você já mesmo usou para falar sobre a Trindade para alguém. A árvore tem 3 partes, né? Raiz, tronco e folhas, mas ainda assim tudo é árvore. Você pode ver pessoas usando a imagem do ovo, né? Tem 3 partes, gema, clara e casca, mas tudo é ovo. Você olha, isso é uma analogia. Mas depois de toda essa discussão complexa que nós trouxemos aqui, o quanto que você falar para uma criança que Deus é como uma árvore vai explicar para ela a Trindade? Fica muito fraca a explicação. Então o que nós podemos entender? O que o Paulo trouxe para nós é uma verdade. Você não precisa chegar para a criança, independente da idade dela, e de repente você falar para ela assim, olha, agora você tem que acreditar na Trindade. E ela vai engolir aquilo sem explicação. Fala sobre Deus Pai. Quantos textos você tem na palavra para falar sobre Deus Pai? Quem Ele é? O que Ele faz? Como é que Ele age? Agora, você fala sobre Deus Filho? Quem Ele é? O que Ele faz? Agora, Deus Espírito Santo. Mostra para essa criança que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e estão agindo. Quando ela tiver a capacidade de entender que os 3 são um, você já deu toda a base para ela, então, entender que todos eles existem, que ela acredita no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você não precisa necessariamente dizer para ela, olha, é uma pessoa, são 3 pessoas em um, e para deixar aquilo impossível, né? Que nós já ficamos limitados, né? Paulo, quer comentar não? Vai lá. Certo. Tá. Sim. Não consegue definir. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. E nós fazemos muitas, né, para tentar explicar tudo, né? Vai ter que desconstruir tudo, né? Uhum. Sim. É muito complicado, né? Você explicar, mas você precisa saber o que você vai explicar no começo, porque senão depois você vai colher isso, né? Talvez você não consiga mudar, né? Porque aquilo está enraizado. Talvez para você a explicação para a Trindade seja o ovo. E aí você veja quanto que você está ainda no raso para entender a complexidade de tudo que a palavra está falando, né? Sim. Uhum. Uhum. Isso. Uhum.
Excelente, né? Nós temos ali perguntas, né? Até no congresso que nós fomos, nós tivemos contato com o catecismo cantado que fizeram agora, né? Então é excelente para você ensinar a criança música, né? E ela vai aprendendo a responder questões que são complexas, brincando, cantando, né? Então nós podemos encontrar estratégias para que ela possa entender o que a palavra diz sobre quem é Deus, né? Primeira pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? A primeira vez que eu ouvi a moça cantando, pronto, não sai mais a cabeça, porque ela repete, é repetitiva, ela usa recursos para você poder gravar. Então você passar isso para uma criança, né, faz com que ela tenha essa base que nós estamos falando aqui, para que ela possa começar a construir a sua própria teologia em cima do que você vai continuar ensinando para ela, né? E aqui nós estamos falando de criança porque é a forma talvez mais difícil que você encontre hoje de explicar. Você fala, o adulto entende. Não entende, é a mesma coisa, né? Você vai ter que explicar de forma simples para que o adulto também possa entender. Mas você sabendo isso com profundidade, que a palavra diz, você entendendo, você confiando nas Escrituras, você vai ter capacidade então de dialogar, de responder algumas questões, de explicar de forma muito simples para as pessoas, sem se perder e sem perder a essência da doutrina, né? Como nós falamos aqui, você não vai precisar recorrer então a analogias. Não estamos dizendo que você não pode usar histórias, parábolas, até como foi falado na última aula, mas tome muito cuidado com isso, porque dependendo da história, você pode estar usando e ensinando uma coisa errada, tá? Então você tem que saber usar esses recursos aí para você poder explicar essa verdade que está nas Escrituras. Então, nós vimos aqui que o nosso Deus, ele é infinito, né? A sua essência é impossível de você conhecer, e o que é possível, ele já mostrou para nós nas Escrituras. E por que que nós então somos limitados, né? Alguém pode ler para nós o texto, Salmo 103, versículos 15 e 16, por favor? A palavra do Senhor nos fala sobre essa limitação, né? Nós somos completamente limitados, né? E o que é que nos prejudica ainda mais? A própria queda, né? Gênesis 3, nós vemos o pecado corromper todas as nossas áreas, né? Não existe nada em você que ainda esteja intacto, né? Na sua santidade, na perfeição pela qual nós somos criados. Não, totalmente corrompidos. Inclusive a sua mente, você não consegue então entender tudo de forma perfeita como Deus fez para que você pudesse entender. Nós então somos ainda mais limitados por causa do pecado, né? Isso leva você então a viver longe do Senhor, a não entender a voz de Deus, a não entender a vontade do Senhor em todos os momentos, né? Mas você pode dizer assim, o convertido então ele também está nessa condição? Aquele que se converteu a Cristo Jesus, ele entende todas as coisas? Ele deixou de ser limitado? Deixou de ser pecador? Não. Continua então na mesma condição de limitados. A diferença que nós temos na história é então o momento em que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus infinito, ele se revelou através da encarnação de Cristo Jesus. E aí você começou a entender mistérios que antes não eram possíveis de ser compreendidos. O Antigo Testamento, como nós falamos aqui, ele traz muitas sombras, como é a linguagem de Paulo aos Colossenses, de quem é Deus e do que Ele está fazendo para redimir toda a humanidade. E você encontra isso então sendo revelado de forma mais clara quando o próprio Deus, como nós vemos na linguagem dos teólogos, se acomodou ainda mais à nossa limitação, não apenas na linguagem, mas na forma. Paulo diz então aos Filipenses, no capítulo 2, que o nosso Deus abriu mão de sua glória para encarnar, para que você possa entender
como ele é, o relacionamento que ele tem. Veja, Cristo Jesus passou por coisas que não eram necessárias. Ele sofreu, ele teve dores, ele chorou, ele teve fome. O Deus infinito, todo-poderoso, abriu mão de toda a sua glória para fazer-se em forma humana, para se revelar a nós. Para que você hoje possa entender os seus mistérios, para que você possa crer, para que você possa entender de forma mais clara o seu plano redentor. Mas você olha a própria Escritura nos mostrar então que Cristo Jesus ascendeu aos céus, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Você não está caminhando com Ele como aconteceu com os discípulos. Ele não está aqui em forma humana, né? Ou está? Jesus Cristo está à destra do Pai, como nós vemos o texto nos mostrar. Então, como é que você consegue compreender a verdade sobre o Senhor hoje? Ela está revelada, mas quem é que te dá esse entendimento? É o próprio Espírito de Deus, né? Você vê a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, que agora a igreja, então, ela tem essa capacidade de entender a verdade, porque o próprio Deus está conosco, revelando a sua vontade. Então, o que você entende porque Deus deixou revelado para nós, na nossa linguagem, o que agora o Espírito te faz, então, entender com cada vez mais profundidade. Quem está te ensinando sobre a verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Espírito de Deus, quando você entra em contato com a palavra revelada pelo Senhor. Então não existe uma maneira de você dizer assim, bom, eu agora sei tudo porque eu sou inteligente, porque eu tenho alta capacidade de raciocínio, eu sei então muito sobre a palavra porque eu sou bom. Não, você não é. Você é limitado e continuará sendo até o dia que Cristo Jesus voltar para nos restaurar. O que você entende hoje é pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então há uma dependência nossa no próprio Deus para nós podermos entender quem Ele é. Ele já nos mostra pela palavra e através do seu Espírito Ele nos dá esta profundidade. Então eu te pergunto mais uma vez, você conhece a Deus? O quanto você conhece de Deus? Você conhece de Deus aquilo que Ele revelou a você, pela palavra e através da ação do Espírito, iluminando a sua mente, para que você possa então entender aquilo que Ele quer que você entenda naqueles momentos. Eu desejo, portanto, que o Senhor nos abençoe para nós nos voltarmos cada vez mais para as Escrituras, continuar este processo de fazer teologia, que é aprender e viver e colocar em prática, né, aquilo que nós estamos ouvindo, para o nosso relacionamento com Deus ser cada vez mais de forma agradável ao nosso Senhor, porque Ele já mostrou como nós então devemos viver. Que você então continue aprendendo de forma profunda e complexa para você ensinar para as crianças as doutrinas, porque elas precisam e elas têm capacidade de entender assim como nós temos, porque elas dependem do Espírito Santo da mesma forma como cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor então nos dê sempre sabedoria e fé para nós crescermos em conhecimento e graça.